Olá, sou Cláudio Alexandre de Brito, aluno do curso de Engenharia de Produção da Univesp, e venho apresentar-lhes o meu TCC. O trabalho tem como tema o reuso de água no processo de pasteurização de cerveja. Como problemática central desse estudo, qual o melhor método a se utilizar para diminuir o consumo de água no setor de envase de cerveja? Com o objetivo geral, apresentar argumentos que sustentem a técnica de reuso de água no processo de pasteurização de cerveja. E o objetivo específico é comprovar a eficiência desse sistema, explicando ao longo da apresentação todo o processo inerente à fabricação de cerveja, com o intuito de fundamentar o conhecimento acerca da aplicabilidade dos meios que venham contribuir para a sustentabilidade não só financeira do negócio, como também a sustentabilidade ambiental. Para se entender melhor, começaremos falando sobre a importância da água no planeta. Água, recurso natural, antes visto como infinito, hoje passou a ser uma grande preocupação, pois somente após muito tempo de consumo descontrolado, principalmente o setor industrial, tomou conta de que a água é um recurso finito, onde passaram a desenvolver programas e ações que busquem a economia do consumo de água em seus processos. Para a indústria cervejeira, não é diferente. E nesse caso deve-se ter uma preocupação ainda maior, pois a água é o principal ingrediente na composição da cerveja. Esta representa aproximadamente 90% de seus ingredientes. A água é utilizada em todo o processo de produção de cerveja, desde o processo de malteação da cevada, do cereal, até a lavagem das embalagens retornáveis ou descartáveis. Para se entender um pouco mais sobre o processo de cerveja, de produção da cerveja, temos esse slide onde vou apresentar para vocês as etapas do processo produtivo da cerveja. A cerveja inicia-se fora da fábrica da cervejaria. É no processo de malteação do cereal. Neste caso, o cereal normal, comum, malteado é a cevada. A cevada entra no processo de limpeza e seleção, passa por embebidação, que é a umidificação, passa por processo de germinação e secagem. O grão de cevada, pós-germinado e seco, ele se torna o malte. Este malte ele vem para a fábrica de cerveja e entra no processo de fabricação, que aí ele passa pelo processo de moagem, de mostura, de filtração, fervura, clarificação e resfriamento. Esta é a sala de braçagem ou sala de cozimento, como é chamado isso dentro do processo de produção de cerveja. A cerveja estando fervida, o mosto estando fervido, filtrado e resfriado, está pronto para ir para a área de fermentação e maturação. Atualmente as empresas, grandes empresas, usam um sistema de adegas outdoor para efetuar o processo tanto de fermentação quanto de maturação de seus produtos. Nessa etapa de fermentação, ela entra na hora de fermentação e maturação. Estando pronta, maturada a cerveja, ela passa pelo processo de filtração, ficando no tanque de pressurização. Estando aqui no tanque de pressurização, esta é chope. Está pronto para o processo de envase. Dentro de todo esse processo que nós falamos até o momento, há as entradas e saídas. As entradas, no caso lá, a entrada da cevada, a saída do malte. Aqui dentro da fábrica já a entrada do cereal não maltado, o grits, entrada de lúpulo, entrada de levedura, e além da entrada de água. E as saídas do bagaço de malte, o trube grosso. O CO2 é um caso à parte, pois o CO2 ele sai do processo de fermentação, ele é produzido no processo de fermentação, ele é retirado, tratado, armazenado e ele é devolvido para a cerveja no processo de filtração. Então, o próprio CO2 ele está saída e entrada dentro desse processo. E passando para a próxima etapa do processo de produção, aí é a área de envase, onde nós temos duas opções, ou embarrilhamento ou engarrafamento. Embarrilhamento nós temos como saída o chope. Na parte do engarrafamento nós temos a cerveja.
Qual a diferença entre o chopp e a cerveja? O chopp, ele é embarrilhado, ele não é pasteurizado. Já a cerveja, ela é engarrafada e pasteurizada. Por isso ela é cerveja, por isso é chopp. O chopp, ele tem um shelf life de no máximo 30, 40 dias. Já a cerveja, por ela ser pasteurizada, ela tem um shelf life muito maior. Ela passa a ter um shelf life de 180, chegando até alguns tipos a 360 dias. E aí tá, as saídas aqui são as perdas de rótulo, vasilhame, perda de produto. Esse é todo o processo de cerveja. E falando um pouco mais, voltando para o nosso tema, que é a parte de cerveja, de consumo de água, há aproximadamente 10 anos, o volume gasto de água na produção de cerveja era de 10 litros de água para cada litro de cerveja produzido. E atualmente está na casa de 4 a 5 litros de água para cada litro de cerveja produzida. E as empresas de grande porte têm uma como de suas principais metas é diminuir ainda mais esse consumo, pois atualmente os consumidores também buscam consumir produtos de empresas que estejam engajadas na busca de um selo sustentável. Ou seja, atualmente o tema sustentabilidade é preocupação de todos. Para todo esse desenvolvimento, foi desenvolvido um estudo bem aprofundado referente a todo esse consumo de água, avaliando todo o processo produtivo dentro de uma planta industrial, no ramo onde o consumo de água no processo de pasteurização da cerveja é alta e toda essa água é descartada diretamente para a estação de tratamento de efluente. Visando diminuir esse descarte, é que foi desenvolvido um trabalho de instalação de um sistema de reuso de água. Para se falar um pouco mais sobre o processo de pasteurização, passar conhecimento do processo de pasteurização, este aqui são o modelo de pasteurizador utilizado na produção das empresas de grande porte, que é o tipo túnel, que ele tem, qual é a vantagem? Ele pasteuriza não somente o produto, como também a embalagem, por mesmo a embalagem é que é pasteurizada dentro do mesmo. Desvantagem, ocupação de espaço muito grande e consumo de água excessivo. Para se entender o processo de pasteurização, trouxemos aqui um gráfico da pasteurização. A pasteurização dentro desse equipamento é dividida em 3 zonas. A zona de aquecimento, zona de pasteurização e zona de resfriamento. Como isso acontece? A cerveja, ela entra aqui em torno de 4 a 5 graus e vai ganhando temperatura. Na zona de aquecimento e na zona de pasteurização, chegando a aproximadamente 60 graus. Por que 60 graus? 60 graus é a temperatura de pasteurização da cerveja, onde a cerveja ficando 1 minuto exposta a 60 graus, ela ganha 1 unidade de pasteurização, ou seja, a cada 1 minuto exposto a 60 graus, a cerveja ganha 1 UP, unidade de pasteurização. E nesse caso aqui, a cerveja fica uns 25 minutos exposta à zona de pasteurização e entra na zona de resfriamento. Ah, mas ela ficou 25 minutos e ganhou 20 UPs. Por que 25 minutos e 20 UPs? Porque ela não ficou 25 minutos expostas a 60 graus. Então ela é feito um cálculo, onde a partir de 50 graus ela passa a ganhar partículas de pasteurização até chegando a 60 graus, que aí passa a ganhar 1 unidade. Passando de 60 graus ela ganha 1 unidade e mais alguma coisa de pasteurização. Então nesse caso, nessa curva, que a linha amarela é a curva de pasteurização, a cerveja saiu com 20 UPs, 20 unidades de pasteurização. Voltando para o nosso tema, que nós podemos dizer, o que nós fizemos? A proposta para economizar. E para todo esse processo de pasteurização que foi passado, é consumido muita água. E para minimizar esse descarte, é que foi desenvolvido esse trabalho com a instalação de um sistema de reuso de água proveniente do processo de pasteurização, pois se trata de água limpa, somente com temperatura elevada, impossibilitando o seu reuso no mesmo processo, e reuso em outros processos também da fábrica, pois todos os processos utilizam água limpa para tal. Para que essa água seja reutilizada no mesmo processo de pasteurização, a proposta é manter essa água em um circuito fechado, que hoje a mesma é em circuito aberto, com descarte direto, instalando umas caixas de coleta
bomba de envio e recalque, torre de resfriamento atmosférico e tanque reservatório. Como isso funcionaria? Essa aqui é o protótipo de nosso projeto. Aquele projeto que eu apresentei até o momento para vocês é a parte verde. O que acontece? A água vem do tanque de reservatório, passa por processo de aquecimento e entra no pasteurizador. Pasteurizou o produto, a água é descartada toda para o ralo e vai para a estação de tratamento de esgoto. Como a nossa proposta é a parte vermelha, qual seria a ação? A água, após saída do pasteurizador, ela passaria por caixas de coleta, com bomba de envio para a torre de resfriamento. A torre faria uma troca térmica atmosférica, onde essa água ela sai em torno de 44 graus, e a torre troca por temperatura ambiente, que é em média de 26 graus Celsius. A água sai de 44, a torre resfria a mesma, ela é armazenada num tanque reservatório e sempre que precisar entra água no pasteurizador, ao invés de consumir a água nova, entra a água do reuso no processo e a mesma continua em circuito fechado, passando por a torre de resfriamento, reservatório. E por que manter o sistema antigo ainda ligado? Pois, como essa água ela é aquecida, ela tem evaporação e há perdas ao longo do processo. Então, a água da rede ficaria somente para manter o nível da água, pois o mesmo trabalha com volume fixo de água. Não trabalha com volume baixo. Então, sempre que fosse necessário, apenas água de reposição, que entraria da água da rede. Esse é o processo de pasteurização, a temperatura máxima aceitável por ele é 32 graus, falando que essa água sai de 44 a 48 graus, a mesma estaria apta a uso nesse processo. Nesse projeto, a torre proposta é uma torre da marca HD com capacidade de resfriamento de até 70 metros cúbicos de água por hora, com ganho de temperatura de 10 a 20 graus Celsius, dependendo da temperatura ambiente. Os demais materiais todos utilizados são materiais já de estoque próprio da empresa, que são de ampliações de outros setores ou de outros projetos, o que viabiliza o projeto, pois o investimento fica muito menor. Neste caso, o investimento é somente na torre de resfriamento, o que viabiliza, se basearmos, como vamos ver futuramente aqui, a quantidade de água economizada nesse circuito. Devido a essa viabilidade que o projeto foi desenvolvido, e o melhor, em paralelo a esse projeto TCC, conseguiu-se também desenvolver o mesmo na prática, e já se encontra em operação, obtendo grandes resultados, pois com 2 pasteurizadores do tipo túnel, operando 24 horas por dia, tem uma economia significativa do consumo de água da empresa, onde atingimos os seguintes resultados. A quantidade média de água recuperada todos os dias por pasteurizador é de 637 metros cúbicos dia. Esse é o volume de água que, como eu já disse, esse projeto ele já foi implantado e nós temos ele em operação. A soma dos 2 pasteurizadores, nós economizamos 637 metros cúbicos de água dia, ou seja, 637 mil litros de água a menos retirado da natureza por dia. E trabalhando como é um período curto, nós já podemos fazer uma média, que a média mensal de economia seria em torno de 16.562 metros cúbicos de água mês. E levando ainda mais, nós teríamos uma economia de quase 200 mil metros cúbicos de água ano. Ou seja, nós estaríamos economizando 200 milhões de litros de água por ano somente no processo de pasteurização. Como eu já os disse, esse processo já está em operação, onde nós temos pasteurizador A, como eu apresentei naquele desenho anterior, pasteurizador, caixa de coleta, da caixa de coleta envia para a torre de resfriamento. Pasteurizador C, caixa de coleta, envia para a torre de resfriamento. Aqui nós temos o sistema de reuso, que é os pasteurizadores estão entrando, passa pela torre,
cai no tanque de estocagem, aqui o tanque reservatório, do tanque reservatório essa bomba envia de volta para os pasteurizadores, que é a entrada, água de processo e água de reuso, água de processo, água de reuso. Como nós podemos ver, a água está chegando aqui a 47, está tendo uma captação horária de 47 metros cúbicos hora de água. A água está chegando a uma temperatura de 47,4 graus Celsius. Está sendo armazenada no reservatório a 28,1 graus Celsius. Ou seja, estamos ganhando quase 20 graus Celsius por hora de temperatura nessa água. Ah, mas como que essa torre ganha 20? Porque a torre é dimensionada para 70, nós estamos chegando com 47, então o ganho é muito maior. Nós temos um menor volume de água passando por uma ventilação muito maior, já que o ventilador trabalha em velocidade fixa. Esse tanque está com 35%, o reservatório, e enviando para os pasteurizadores. Neste caso, como eu havia dito, aqui estamos tendo uma reposição de água no processo. Devido ao volume do tanque baixo, ele vai repor, chegando a 38%, o mesmo entra em operação. Baseado nesses dados, podemos concluir que, após todos os estudos envolvidos, buscando dados de fontes seguras, na busca de melhores resultados, podemos verificar que o projeto trará resultados positivos, não somente para a empresa, como também e principalmente ao meio ambiente, tanto na redução de captação de água quanto na emissão de efluentes. Também, concluindo, gostaria de agradecer a todos que colaboraram nessa etapa da minha vida e principalmente aos que colaboraram na elaboração desse meu projeto de TCC. Obrigado e tchau.